O telefone tocou exatamente às 3h33 da manhã, como tinha acontecido religiosamente nos últimos 12 anos. Tiago, com o coração acelerado no peito, pegou no telemóvel que vibrava sobre a mesa de cabeceira e atendeu sem pensar duas vezes, ouvindo uma voz grave e cansada do outro lado que o deixou paralisado. Tiago, sou eu, o Manuel. O teu pai nunca quis que soubesses, mas já não consigo mais guardar isto sozinho. A chuva batia suavemente na janela do pequeno apartamento no bairro do Chiado, em Lisboa, e o som da cidade adormecida parecia distante, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir aquela revelação. Tiago sentou-se na cama, o lençol escorregando dos ombros, e sentiu um frio que não vinha do ar-condicionado. 12 anos. 12 anos de chamadas mudas às 3h33 em ponto, sempre o mesmo número desconhecido, sempre o silêncio que ele aprendera a ignorar ou bloquear por medo de ser uma brincadeira cruel de alguém que sabia da morte do pai. Agora a voz tinha nome, tinha peso, e Tiago sentiu o chão abrir-se debaixo dos pés. Ele era um homem de 28 anos, professor de História no Liceu de São Domingos, com uma vida que parecia organizada por fora, aulas preparadas, almoços com a mãe aos domingos, uma relação discreta com o Luís que vivia em Porto e que ele visitava nos fins de semana como se fosse apenas um amigo de longa data. Ninguém na família sabia que Tiago amava homens. Nem a mãe viúva, nem os tios conservadores de Coimbra, nem os colegas do liceu que ainda faziam piadas antigas sobre os rapazes efeminados. Ele aprendera a esconder-se bem, tal como o pai, António, parecera esconder-se toda a vida. António morrera de ataque cardíaco aos 52 anos, uma manhã de outono em que Tiago tinha 16. A mãe, Dona Isabel, nunca mais fora a mesma, vestia luto durante anos e falava do marido como de um santo. As chamadas começaram exatamente 7 dias depois do funeral. Tiago lembrava-se perfeitamente, estava na cozinha a ajudar a arrumar a louça quando o telefone fixo tocou. Atendeu, ouviu apenas respiração pesada, depois desligou. Pensou que era engano. Na noite seguinte, o mesmo. E assim continuou, ano após ano, até ele mudar de número e o padrão repetir-se no novo telemóvel. Naquela madrugada, depois de ouvir Manuel dizer que precisava de o ver pessoalmente, Tiago não conseguiu voltar a dormir. Levantou-se, fez café forte, e ficou à janela vendo as luzes da ponte 25 de Abril refletirem no rio. O pai, o homem rígido que o obrigara a jogar futebol, que lhe ensinara a consertar carros e que nunca abraçava ninguém em público, tinha um segredo que agora caía sobre Tiago como uma avalanche. O teu pai amava-me desde os anos 70, antes de casar com a tua mãe, dissera Manuel com voz embargada. Ele escolheu a família. Eu respeitei. Mas nunca deixei de o amar. Tiago sentiu náuseas. Não era raiva, não era nojo. Era o reconhecimento doloroso de algo que ele próprio carregava no peito há anos. Ele era igual ao pai. Tinha herdado não só os olhos castanhos e o sorriso torto, mas também o medo de ser quem realmente era. Ao amanhecer, ligou ao Luís. Aconteceu uma coisa, disse apenas. Luís, sempre calmo, perguntou se precisava que ele viesse a Lisboa. Tiago disse que não, que precisava de tempo para pensar. Depois ligou à mãe. Mãe, preciso de falar contigo sobre o pai. Dona Isabel riu do outro lado, aquele riso nervoso que usava quando sentia o chão tremer. O teu pai era um homem bom, filho. Não há nada para falar. Mas Tiago sabia que havia. Passou o dia a caminhar pela Baixa, subindo e descendo as ruas de calçada portuguesa, sentindo o peso de 12 anos de silêncio. À noite, o telefone tocou novamente às 3h33. Desta vez ele atendeu logo. Eu vou aí, Manuel. Diz-me onde estás. A voz do outro lado suspirou aliviada. Porto. Avenida dos Aliados, Café à Brasileira, amanhã às 10. Tiago desligou e sentiu, pela primeira vez em anos, que a vida estava prestes a mudar de direção. Ele não imaginava ainda o quanto aquela viagem a Porto iria abalar não só a memória do pai, mas toda a família que restava. A viagem de comboio até Porto foi silenciosa, apenas o som ritmado dos carris e o bater do coração de Tiago contra o peito. Ele olhava pela janela, vendo os campos verdes de Entredouro em Minho passarem como um filme antigo, e tentava imaginar o pai jovem, de cabelo comprido e sorriso rebelde, a passear pelas ruas de Lisboa nos anos 70, depois da Revolução dos Cravos, quando tudo parecia possível e ao mesmo tempo perigoso para quem amava de forma diferente. Manuel esperava-o no café, um homem de 64 anos, cabelo branco bem cortado, olhos azuis que ainda guardavam uma juventude teimosa. Vestia uma camisa simples de linho e cheirava a colónia antiga. Levantou-se quando viu Tiago entrar e estendeu a mão, mas depois puxou para um abraço breve, como se fosse o próprio António a recebê-lo. Tu és igualzinho a ele, murmurou. Sentaram-se numa mesa ao fundo, longe do barulho dos turistas. Manuel pediu 2 galões e começou a falar sem rodeios. Conheci o teu pai em 1976,
numa manifestação em Lisboa. Ele tinha 22 anos, eu 24. Trabalhávamos os dois na construção civil, mas à noite frequentávamos os mesmos círculos discretos, aqueles bares escondidos atrás da Praça do Comércio onde os homens podiam ser homens sem número medo de serem presos. Portugal ainda era recente na democracia, mas o preconceito estava entranhado na pele das pessoas. O António era forte, calado, mas quando sorria o mundo inteiro parava. Apaixonámo-nos devagar, com medo, com cartas escondidas e encontros roubados em casas de amigos. Durante 4 anos vivemos esse amor em segredo absoluto. Tiago ouvia, as mãos apertadas em volta da chávena. Manuel contou como António, pressionado pela família, decidiu casar com Isabel para ser normal. Ele chorou na noite antes do casamento. Disse-me que me amava mais do que tudo, mas que não podia destruir a família. Eu prometi esperar. E esperei. Sempre. As chamadas, explicou Manuel, começaram depois da morte de António. Eu ligava só para ouvir a tua voz ou a da tua mãe. Queria sentir que ele ainda estava um pouco vivo na casa onde viveu. No início eram mudas porque eu não tinha coragem de falar. Depois, quando soube que tu tinhas crescido, continuei porque precisava de saber que estavas bem. Tiago sentiu os olhos marejados. Por que não me contaste antes? Manuel sorriu triste. Teu pai fez-me prometer. Disse que tu tinhas de viver a tua vida sem carregar o peso dele. Mas Tiago já carregava o seu próprio peso. Naquela tarde, enquanto caminhavam pela ribeira, ele contou a Manuel sobre o Luís, sobre os anos de encontros escondidos em hotéis, sobre o medo de desiludir a mãe. Manuel parou, olhou nos olhos e disse: Tu não precisas de repetir a história dele, Tiago. O mundo mudou. Tu podes escolher diferente. Voltaram a Lisboa juntos no dia seguinte. Tiago deixou Manuel ficar no sofá-cama do apartamento. À noite, às 3h33, o telefone não tocou pela primeira vez em 12 anos. Tiago sentiu um vazio estranho, como se uma parte da presença do pai tivesse finalmente partido. No dia seguinte, a mãe ligou cedo. Filho, vem jantar. Quer falar sobre o que disseste. O tom era sério. Tiago sentiu o estômago contrair. Quando chegou à casa familiar em Benfica, a mesa estava posta com o arroz de pato que o pai adorava. Dona Isabel serviu o vinho e foi direta: Quem é esse Manuel? Tiago contou tudo, com voz trêmula. A mãe ouviu em silêncio, depois levantou-se, foi à janela e ficou a olhar o jardim. Eu sempre soube que havia alguém, disse baixinho. Mas pensei que fosse outra mulher. Nunca imaginei isto. As lágrimas vieram, não de raiva, mas de uma dor antiga. Ele amava-me à maneira dele. Mas amava-te a ti acima de tudo. Tiago abraçou-a, e pela primeira vez sentiu que o segredo do pai não era uma traição, mas uma prisão que António escolhera para proteger a família. Nessa noite, Tiago ligou ao Luís e contou tudo. Luís ficou em silêncio do outro lado, depois disse: Vou aí amanhã. Não precisas de enfrentar isto sozinho. Tiago sorriu pela primeira vez em dias. O caminho estava apenas a começar, mas pela primeira vez ele sentia que não estava a caminhar no escuro. Luís chegou no comboio da manhã seguinte, com uma mala pequena e o sorriso calmo que sempre acalmava Tiago. Abraçaram-se na estação de Santa Apolónia como dois amigos, mas quando entraram no táxi Tiago segurou a mão dele por baixo do banco e não largou. Em casa, Manuel esperava com café fresco. Os 3 homens sentaram-se na sala pequena e a conversa fluiu como um rio que finalmente encontrava o mar. Manuel contou mais detalhes, como ele e António se encontravam em viagens de trabalho para o norte, como trocavam olhares cúmplices em jantares familiares, como António escrevia poemas escondidos que Manuel ainda guardava numa caixa de sapatos. Tiago pediu para ver um. A letra do pai, firme e inclinada, dizia: Amo-te como se ama o vento que não se pode prender, mas que me faz respirar. Tiago chorou sem vergonha. À tarde foram os 3 até Cascais, caminhando pela Marginal. Manuel falou das dificuldades, o medo da polícia nos anos 80, as famílias que expulsavam filhos, os amigos que desapareciam de repente. O teu pai sacrificou a felicidade dele para te dar uma vida sem vergonha. Mas isso não significa que tu tenhas de fazer o mesmo. Luís apertou a mão de Tiago. Nessa noite, em casa, os dois ficaram sozinhos pela primeira vez depois de tudo. Não falaram de sexo, falaram de futuro. Quero que conheças a minha mãe, disse Tiago. Quero que sejas parte da família. Luís beijou-lhe a testa. Quando estiveres pronto. No dia seguinte, a mãe ligou. Queria conhecer Manuel. O encontro foi tenso, na sala de estar da casa de Benfica. Dona Isabel serviu chá e biscoitos, mãos trêmulas. Manuel foi respeitoso, contou histórias do António que ela nunca ouvira, como ele cantava fado baixinho quando pensava que ninguém ouvia,
como adorava o mar. Aos poucos, a conversa suavizou. Isabel chorou, Manuel também. Ele amava-te, disse Manuel. Disse-me muitas vezes que tu eras a melhor decisão que tomara. Quando Manuel saiu, a mãe abraçou Tiago. Não sei se consigo aceitar tudo de uma vez, filho. Mas não quero perder-te como perdi parte dele. Tiago sentiu o peito aliviado. Mas nem tudo era paz. Um velho amigo do pai, o tio Carlos, soube da visita de Manuel e ligou furioso. Isso é uma vergonha para a memória do António. Como é que tu acreditas nessa loucura? Tiago defendeu-se, mas a conversa terminou com o tio a bater com o telefone. O primeiro confronto familiar chegara. Tiago sentiu raiva, mas também determinação. Nessa noite, às 3h33, o telefone tocou novamente. Era Manuel. Só queria dizer que estou orgulhoso de ti. Tiago sorriu no escuro. O pai, onde quer que estivesse, talvez estivesse também. O verão chegou quente a Lisboa, e com ele veio a necessidade de decisões. Tiago e Luís decidiram passar 2 semanas em Porto, na casa pequena de Manuel perto da Foz. Lá, Tiago mergulhou na história do pai como nunca. Manuel mostrou álbuns antigos, cartas amareladas, até uma fotografia desbotada onde António, jovem e sorridente, abraçava Manuel por trás numa praia do Algarve. Foi a única vez que fomos de férias juntos, contou Manuel. Tiago sentia uma mistura de dor e admiração. O pai tinha vivido dividido, mas nunca deixara de amar. Enquanto isso, a mãe começou a fazer perguntas. Telefonava quase todos os dias, queria saber detalhes, queria entender. Um dia confessou que encontrara cartas antigas escondidas na garagem. Ele escrevia para alguém chamado M. Sempre pensei que era um amigo. Tiago não contou tudo, mas sentiu que a mãe estava a abrir uma porta que mantivera fechada durante anos. No entanto, o tio Carlos não parava. Organizou um almoço familiar em Coimbra e exigiu que Tiago pusesse fim a essa loucura. A discussão foi dura. Teu pai era um homem de bem. Não era isso. Tiago levantou-se, voz firme, o pai era humano. Amava quem amava. E eu também amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A prima mais nova, a única que sorriu, sussurrou depois, eu sempre soube que eras diferente. E acho lindo. Foi o primeiro apoio inesperado. De volta a Porto, Tiago e Luís caminharam pela marginal do Douro ao pôr do sol. Luís parou, segurou o rosto de Tiago e disse, eu quero estar contigo abertamente. Sem esconder. Sem 3h33 de medo. Tiago beijou ali mesmo, com o rio como testemunha. Pela primeira vez não olhou em volta para ver se alguém via. Nessa noite, Manuel preparou jantar simples, bacalhau à brasa e vinho verde. Contou como ele e António sonhavam com uma vida juntos quando Portugal legalizasse o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2010. Chegámos a brindar à distância, riu. Tiago sentiu que o legado do pai não era segredo, era coragem. Mas o conflito aumentou quando um colega do liceu, o professor de Educação Física, soube do caso da família e fez uma piada na sala dos professores. Tiago confrontou, se tens algo a dizer, diz na minha cara. O colega recuou, mas o rumor espalhou-se. Tiago sentiu o peso da sociedade ainda presente, mesmo em 2025. Às 3h33 dessa noite, ligou a Manuel. Tenho medo. Manuel respondeu, o teu pai também tinha. Mas escolheu amar. Tu escolhe viver. O outono trouxe chuva e clareza. Tiago decidiu contar tudo à mãe de forma completa. Marcou um jantar só os dois em casa dela. Preparou o prato favorito do pai, leitão assado, e quando se sentaram disse, mãe, eu sou gay. Amo Luís há 3 anos. E o pai também era. Dona Isabel ficou em silêncio longo tempo, depois pegou na mão dele, eu sei, filho. Desde que o Manuel veio cá. Demorei a aceitar, mas não quero perder o meu menino. Choraram juntos, abraçados na mesa da cozinha onde Tiago crescera. Foi o momento mais libertador da vida dele. No entanto, a traição veio de onde menos esperava. O tio Carlos, furioso, contou a toda a família alargada e até publicou um post indireto nas redes sociais sobre valores tradicionais. Tiago sentiu-se traído. Ligou ao tio e disse palavras duras. Tu nunca conheceste o pai de verdade. A discussão terminou com o tio a desligar. Tiago ficou dias triste, mas Manuel veio a Lisboa e os três, Tiago, Luís e Manuel, foram ao cemitério. Colocaram flores no túmulo de António e Manuel sussurrou uma oração silenciosa. Ele está orgulhoso, onde quer que esteja. Luís propôs que fossem viver juntos.
Arranjo trabalho em Lisboa. Não quero mais fins de semana separados. Tiago aceitou. Começaram a procurar apartamento maior. Enquanto isso, Tiago escreveu uma carta longa ao tio Carlos, não para convencer, mas para explicar. Não recebeu resposta, mas sentiu paz. O liceu, depois de um pequeno escândalo, apoiou. Um aluno até lhe disse: professor, o senhor deu-me coragem para contar aos meus pais. Tiago sentiu que o ciclo se quebrava. Uma noite, às 3h33, o telefone tocou. Era a mãe. Filho, sonhei com o teu pai. Ele sorria. Acho que está tudo bem. Tiago sorriu no escuro. O segredo já não era prisão. Era ponte. O Natal chegou quente e cheio de luzes em Lisboa. Tiago e Luís organizaram o primeiro jantar aberto na nova casa em Alfama, com vista para o castelo. Convidaram a mãe, Manuel, 2 amigos próximos e até a prima que os apoiara. A mesa estava posta com bacalhau, arroz de pato e as rabanadas que a mãe fizera. Quando todos se sentaram, Tiago levantou o copo, ao pai. Que nos ensinou, mesmo em silêncio, que o amor não tem regras. Dona Isabel chorou, mas sorriu. Manuel contou histórias leves, Luís falou dos planos de futuro, talvez adotar uma criança um dia. O ambiente era de cura. O tio Carlos não veio, mas enviou uma mensagem curta dias depois: talvez um dia possamos falar. Não era perdão total, mas era uma fresta. Tiago aceitou. A vida continuava, com as suas cicatrizes e as suas vitórias. Tiago e Luís casaram-se discretamente na primavera seguinte, numa cerimónia pequena junto ao Tejo, com Manuel como testemunha. A mãe segurou o buquê e chorou de felicidade. 12 anos depois da primeira chamada, às 3h33 de uma madrugada calma, Tiago acordou e olhou para Luísa dormir ao lado. O telefone ficou em silêncio. O segredo do pai tornara-se a liberdade do filho. Tiago levantou-se, foi à varanda e olhou a cidade que agora sentia verdadeiramente sua. O amor, afinal, sempre fora maior que o medo. A aceitação incondicional é o único caminho para o amor verdadeiro na família. Verdadeiro ou falso?